Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. É um prazer você estar aqui conosco para estudarmos mais um dos nossos episódios sobre 2 versículos que te ensinaram errado. Quando você se depara com o ensinamento, o estudo das Sagradas Escrituras e percebe que, de fato, o contexto da Bíblia Sagrada nos fala uma outra coisa totalmente diferente daquilo que é comum a todos, o que poderíamos chamar de uma teologia popular, você se concentra mais e começa a ler mais as Sagradas Escrituras e elas começam a se tornar mais esclarecidas. Os seus olhos começam a se abrir e você percebe que existe por trás das nossas práticas cristãs diárias um costume de apenas absorver pequenos trechos que coincidem com os nossos pensamentos para, principalmente, apoiar a nossa vontade. É aí onde incorremos um grande erro, porque tiramos conselhos da Bíblia que ela não está dando, porque a Bíblia tem um contexto, tem um autor e tem um objetivo. E o nosso primeiro versículo que te ensinaram errado está no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, e o versículo 4, que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Para compreendermos esse texto, é preciso, à luz do contexto, o qual nós iremos analisar a partir do capítulo 63 e o versículo 7, até o capítulo 64 e todo o seu capítulo que vai até o versículo 12. Depois, para corroborar com o Novo Testamento e termos então o sentido real do que esse texto queria dizer, precisamos examinar 1 Coríntios capítulo 2 e o contexto do versículo 9, aonde Paulo cita Isaías 64, 4 no seu contexto e no seu ensinamento para a igreja de Corinto. Mas o que a maioria das pessoas pensam, sentem ou ensinam quando estão lendo um versículo como esse? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Basicamente, quando as pessoas leem esse texto, está dizendo: Deus vai trabalhar por aquele que espera nele. Deus vai cumprir o desejo do coração daquelas pessoas que esperam nele. Não se percebe, não se vê, e pode usar até o contexto de Jesus falando com Pedro em João capítulo 13, dizendo: o que eu faço agora, tu não entende agora, mas tu entenderás depois, aplicando simplesmente uma ação de Deus para um desejo pessoal. Então, é como se fosse uma promessa de que Deus está prometendo para nós algo que Ele irá realizar, e se nós esperarmos nele, Ele vai fazer. Hoje você não percebe, não vê e não ouviu, mas Ele está trabalhando e Ele vai fazer. Basicamente, esse pensamento é um pensamento que corresponde com outros contextos das Sagradas Escrituras, mas quando falamos de ensinamento e exposição da Palavra de Deus, todo expositor da Palavra de Deus ele é fiel à Bíblia Sagrada. Ele não segue segundo os costumes cotidianos dos cristãos, onde eles apertam mais Jesus por bênção do que tocam em Jesus para ter comunhão com Ele. É por isso que nós iremos analisar esse texto à luz do seu contexto. Podemos até dar um título a este versículo para depois falarmos sobre o seu contexto. E o título é Nostalgia desejando a ação de Deus que está contido ou está escondido, que é o Deus que se oculta. Nos capítulos 63, os versículos de 7 a 9, aqui o texto inicia com ação de graças, agradecendo a Deus pela sua benignidade, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito e pela grande bondade e misericórdia que Deus se utilizou para com a vida de Israel, enviando o seu anjo para proteger Israel, tendo compaixão de Israel, tendo remido Israel dos seus pecados e tendo conduzido Israel desde a antiguidade. Então esses textos estão louvando e agradecendo a Deus
pela fidelidade de Deus para com seu povo. Depois, a segunda parte, nós temos o capítulo 63, do 10 ao 14. O que acontece nesses textos? Nesses textos, Israel se torna rebelde diante de Deus no deserto, e Deus se torna inimigo de Israel. E Deus resiste a Israel, porém Deus mantém Israel vivo no deserto para criar em Israel um nome, ou seja, Israel estaria famoso não por seus méritos, mas famoso pelo nome de Jeová, pelo nome do Deus Todo-Poderoso, que fez milagres para com Israel no meio do deserto, protegendo Israel e guiando Israel. Por isso que ele diz que ele fez subir como se fosse um pastor que fez subir o seu rebanho, cujo braço agiu de forma glorioso e fez com que Moisés pelejasse juntamente com o povo para que eles considerassem o Deus eterno e andassem em sua presença. Porém, Israel já estava em rebeldia. Israel já estava diante de Deus. Mas, mesmo assim, Deus estava conduzindo Israel ao seu descanso. Qual é o descanso de Israel? É a terra que mana leite e mel, é a terra de Canaã. E você sabe muito bem a história, né? A maioria daqueles que saíram do Egito, o próprio Deus se levantou contra eles e eles pereceram no deserto. Apenas aqueles em quem havia um outro espírito, que não era esse espírito de rebeldia, a quem as famílias de Josué e Caleb, e todos os filhos dos outros que nasceram no deserto. Ou seja, aqueles que são produzidos no deserto, eles aprendem o que é resiliência, aprendem o que é dependência de Deus e podem usufruir das bondades do Deus Todo-Poderoso. Depois, na seção dos versículos 15 a 19, onde finaliza o capítulo 63, nós vemos aqui o Israel distante de Deus, longe de Deus, em rebeldia, clamando a Deus que ele atente desde os céus. E se lembre que ele tem promessas feitas a Abraão, que tu és o nosso pai, ainda que Abraão não te conhece e Israel não te conhece, ou seja, ainda que Israel se distancie de Deus, tu és o nosso pai. E eles confessam, se desviamos dos teus caminhos, endurecemos o nosso coração diante da tua presença. E eles dizem, faz voltar por amor dos teus servos as tribos da tua herança. Israel está numa condição de caído, e clamando ao Deus Todo-Poderoso para que ele retorne a agir em favor do seu povo. Entrando no capítulo 64, do versículo 1 ao versículo 3, Israel continua desejando e dizendo, se os céus fendesses, ou seja, se Deus descesse para pleitear a nossa causa por causa dos nossos inimigos, quando o fogo inflama e a lenha faz ferver as águas, para fazeres notório aos teus adversários. Assim as nações iriam tremer diante da tua presença. O desejo de Israel aqui no início do capítulo 64 era que Deus venha dar vitória como Deus dava vitória antigamente. Esse é o desejo do povo de Deus. Quando Deus fazia coisas terríveis, que esperávamos que o Senhor descia e que os montes derretessem ou se escoassem diante da tua presença. Nós podemos ver aqui um crente ou um povo desejoso de vitória. Porém, não existe vitória sem fidelidade. A vitória com Deus está relacionada a um sinergismo, onde nós fazemos a vontade de Deus, ou fazemos a nossa parte, e Deus faz a parte dele. Israel está tomando consciência de que Deus trabalha para uma classe específica de pessoas. No versículo 4, ele compreende de que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. E no versículo 5, ele vai estar confirmando isso. E no versículo 5 ele diz, saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembram de ti e dos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos. Israel está consciente de que Deus se tornou oculto ou contido pela rebeldia de Israel. Contudo, Deus não destruiu totalmente o seu povo. Deus preservou o seu povo para que o seu nome fosse glorificado.
Então, quando Israel diz, não se viu, nem se ouviu, nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Israel está tomando consciência, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. E ao invés de obedecermos a Ele e sermos fiéis a Ele para Ele continuar trabalhando por nós, nós o desprezamos e nos desviamos da tua presença e por isso Deus se escondeu. Em seguida, desejamos que Ele agisse por nós de novo, mas Ele está escondido. Por quê? Porque nós pecamos e fizemos aquilo que é mal aos seus olhos. Mas mesmo assim, Israel confessa e diz, não se viu mais nenhum outro Deus, desde a antiguidade, que faça isso e que trabalhe por aqueles que nele esperam. Israel está confessando a fidelidade de Deus. Deus é fiel para se revelar em meio ao seu povo. E Israel confessa que todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. A partir do versículo 5 até o versículo 7, Israel está confessando que nós não temos mérito para que Deus desça pela nossa causa. O teor desta mensagem continua o mesmo. Um Israel caído, reconhecendo quem é Deus e pedindo para que Deus tenha misericórdia e volte a ser favorável com o seu povo. Veja o que Israel diz, mas agora tu és o nosso pai, nós o barro, tu és o oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto ao Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, te pedimos, todos nós, olha para o teu povo. Agora se torna mais revelador ainda e mais próximos de cada um de nós do que apenas no contexto para Israel, quando nós analisamos 1 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 9. Dentro desse contexto, nós iremos entender o que era isso que estava em Deus, que desde a antiguidade Deus tinha a disponibilidade para agir pelo seu povo, e muitas vezes ele só não podia por conta da desobediência e rebeldia destes. Em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo inicia o seu capítulo dizendo aos coríntios que eu fui até vocês não com sabedoria do mundo, não com palavras do mundo, não com sublimidade de palavra ou de conhecimento natural, carnal ou humano, mas eu fui com a sabedoria de Deus e com o poder de Deus. Por isso no versículo 6 ele diz, todavia falamos de sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Então Paulo está introduzindo aqui para depois usar como respaldo Isaías 64:4, a sabedoria de Deus revelada ao seu povo, que não é a sabedoria do mundo, aquilo que o mundo não ouviu, nem ninguém percebeu, porque só se percebe aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Paulo diz que essa sabedoria é uma sabedoria antiga, que ela estava oculta em Deus, em mistérios, e ela foi revelada para a nossa glória. Nossa quem? A igreja, o povo de Deus. Paulo fala de algo que estava oculto, sempre preparado para se revelar. Para quem? Para aqueles que nele esperam, para aqueles que o honram, para aqueles que o amam. O versículo 8 é que se torna mais revelador ainda, para nós entendermos tanto o contexto de Israel como o contexto da igreja. Paulo diz no versículo 8, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, não crucificariam o Senhor da glória. Jesus entra agora no contexto. Os príncipes deste mundo não são pessoas agora apenas do mundo, mas inclui também até Israel. Inclui também até o povo de Deus, que Jesus veio para aqueles que eram seus e ele foi desprezado. Mas também o Deus de Israel, o Deus que amou o mundo, o Deus que disse em Isaías mesmo, olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra. O Deus que tinha toda a bênção para Israel, mas foi desprezado. Estava com toda a bênção oculta. E agora essa bênção foi manifestada, ela foi revelada. Os príncipes deste mundo, aqueles que não são do povo de Israel, não conheceram. E também o próprio povo de Israel e o príncipe dos povos de Deus também desprezaram esse conhecimento que foi revelado em Cristo. Porque Cristo é a própria sabedoria. Cristo é a salvação de Jeová, mas estes, judeus e romanos, principalmente os gentios, mataram ao Senhor na cruz do Calvário, ou bem melhor, ele se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores, e isso que estava oculto,
ao qual nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração de homem algum, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Israel tinha uma ciência dentro daquele contexto, de tudo que Deus tinha feito para Israel, mas Israel não sabia o que viria lá na frente. Israel não sabia o que a promessa de Abraão iria revelar. Quem? Cristo Jesus, o filho de Davi, aquele por quem Abraão viu e exultou por ver o seu dia e se alegrou. Aquele que ainda que existisse o mundo ou existisse o sol, ele sempre foi e sempre é. E por que agora a igreja, diferente de Israel, que mesmo reconhecendo o trabalhar de Deus para com eles, desprezou e endureceu o seu coração? Paulo está deixando bem claro aqui para a igreja, usando esse contexto, que agora, pelo Espírito Santo de Deus, aquele mesmo Espírito que em Isaías 63, Israel contristou, entristeceu o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito agora, ele cumpre a promessa do Pai e habita em toda a carne. E até nós, que éramos gentios e somos igreja, nós hoje temos essa mesma revelação. Paulo substitui a palavra espera por ama. Então, para todos aqueles que amam o Senhor, Deus trabalha por eles. No versículo 10 e 11, diz que Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Tudo aquilo que Deus tinha preparado para aqueles que o esperam e o amam, foi revelado em Jesus Cristo. O clímax da bênção da salvação, o clímax da bênção dos milagres sobre o mundo e da reconciliação de Deus com o mundo foi revelado em Cristo Jesus. Porque nenhum dos homens sabe as coisas do homem, senão pelo Espírito do homem. Mas para saber as coisas de Deus, tem que ser, senão pelo Espírito Santo de Deus. E significa que nós estamos concluindo este primeiro versículo, dizendo que as coisas que nem o olho jamais viu, nem o ouvido jamais ouviu, nem subiu ao coração de homem algum. Que homens? Aqueles que desprezam o Senhor e desprezam o conhecimento de Deus. Essas revelações não alcançam essas pessoas, porque também essas pessoas, até aquelas que tiveram o benefício de Deus, como Israel, entristeceram o Espírito Santo e endureceram a sua cerviz. Mas a obra completa do Espírito Santo faz com que as coisas que muitas pessoas não perceberam fossem reveladas para nós, para o seu povo. E hoje nós entendemos que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Que quanto mais fazemos a vontade de Deus, mais temos comunhão com o Espírito. E tendo comunhão com o Espírito, estamos honrando o trabalhar do Deus Todo-Poderoso. E o Deus que foi com Israel foi o Deus que trouxe Cristo. E hoje nós temos salvação. Veja como as Sagradas Escrituras são bem mais profundas do que apenas quando nós utilizamos um versículo isolado para tentar apoiar apenas um pensamento nosso. Deus é grandioso nos seus feitos e Ele preparou todo um contexto de bênçãos imensuráveis para todos nós. Se esperarmos em Cristo apenas nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens, mas Deus preparou e revelou uma plena salvação para cada um de nós. É isso que o texto fala. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós partiremos agora para o segundo versículo, muito interessante também. E desde já pedimos a sua contribuição com o seu like. E também eu preciso que você deixe a sua experiência nesse texto. Te ensinaram esse texto como? Ou você aprendeu esse texto como? Você sabia que esse texto fazia referência a tudo isso e a todo esse contexto? Deixe o seu comentário aí explicando a sua experiência. E não se esqueça de conferir se você é um dos nossos inscritos. Meus queridos irmãos, e no nosso segundo versículo, que possivelmente te ensinaram errado, nós iremos analisar, à luz do seu contexto, a Epístola de Paulo aos Filipenses, o capítulo de número 4 e o versículo de número 13, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é um versículo grandiosamente conhecido pela maior parte, pela grande maioria dos cristãos. E esse versículo também, por incrível que pareça, mesmo que a sua explicação seja tão fácil e no contexto imediato, ele é utilizado de forma errônea para fazer como que uma confirmação do desejo do coração daquele que vai em busca apenas do versículo sem o seu contexto. O que tudo posso naquele que me fortalece não significa.
Não significa que nós iremos alcançar todos os nossos sonhos, por mais que esses sonhos sejam difíceis e impossíveis, mas nós iremos alcançar todas essas coisas. Não significa que posso fazer tudo o que quiser, mesmo se for pecado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, não significa que eu posso fazer. Porém, isso é a interpretação usual. O tudo posso naquele que me fortalece não significa que eu posso fazer coisas impossíveis aos homens, como voar, como saltar de um prédio, saltar de um avião. Não significa isso. Existe um contexto que precisa ser respeitado, existe o objetivo do autor e todo um contexto que nos dá luz. E nós ficamos mais felizes ainda e mais satisfeitos ainda quando nós percebemos o que de fato o texto sagrado está falando conosco. Nós podemos colocar um título a esta explicação que é Jesus é a nossa força. No capítulo 4, os versículos 6 e 7, Paulo diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e o vosso espírito em Cristo Jesus. O que é que Paulo está falando aqui? Ele está falando que nós sempre precisamos estar tranquilos e orando, porque Deus é aquele que nos guardará em qualquer situação. Paulo está exortando aqueles do contexto de Filipenses, onde Evódia e Síntique estavam meio em desacordo, mas elas precisavam ter o mesmo sentimento. E Paulo, dentro desse contexto, falando de pessoas que trabalhavam com ele, de pessoas que deveriam se regozijar e se alegrar no Senhor, para isso é preciso ter uma vida de oração, uma vida tranquila, porque não importam os contextos, Deus sempre irá nos guardar, nos proteger e providenciar para nós aquilo que é necessário para fazermos a sua vontade. Com isso, Paulo está demonstrando a sua alegria pelos filipenses. No capítulo 4, versículo 10, ele diz: muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Paulo está alegre por se sentir lembrado pelos filipenses. Essa lembrança, ela veio com uma oportunidade deles terem comunhão, mas também essa lembrança diz respeito a uma ajuda enviada pelos filipenses, que teve como por objetivo abençoar o apóstolo Paulo, o pastor Paulo, o líder deles. Eles enviaram quantias em dinheiro para Paulo para suprir as suas necessidades. Só que Paulo deixa bem claro que não é por causa disso que Paulo está alegre. Ele explica o motivo de sua alegria e o versículo 11 ele diz: eu não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele está dizendo: eu estou alegre. E ele vai explicar nos versículos posteriores, do 14 em diante. Eu estou alegre porque vocês me enviaram isso, mas não porque vocês me enviaram isso, mas porque vocês tomaram essa atitude e também se lembraram de mim nas minhas aflições, como é confirmado no versículo 14, que Paulo estava vivendo um contexto de aflição, porém dentro desse contexto, Paulo diz: eu estou bem. Eu aprendi a me contentar com aquilo que eu tenho ou com aquilo que Deus proporciona para mim. Paulo aprendeu a ser resiliente e dependente de Deus em todas as circunstâncias. Resiliente é aquele que sempre consegue se recobrar após ser abatido, após ser derrubado. O resiliente, ele se adapta a todas as circunstâncias e ele não nega os seus princípios espirituais, mesmo estando passando grandes aflições e lutas, e mesmo passando uma grande alegria e possuindo muito. Ele confirma no versículo 12 e diz: sei, mostrando que ele aprendeu. Sei estar abatido, sei também ter em abundância, em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído, ou seja, estou capacitado, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como em padecer necessidade. Ele está dizendo para os filipenses: se vocês não tivessem me enviado nada, estava tudo muito bem. Porém, só pelo fato de perceber que vocês se lembraram de mim nas minhas aflições, eu estou muito mais alegre ainda. Veja que interessante. Veja a conduta e a mentalidade de alguém que anda na presença de Deus. E quando chegamos no versículo 13,
Paulo está concluindo esta primeira sentença, do versículo 10 até o versículo 13, dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Simplesmente ele está olhando para aqueles que estão ajudando ele e está dizendo: Jesus é aquele que me dá força e me instruiu a viver qualquer circunstância, porque ele está comigo. Por isso que eu posso, no sentido de ter poder de Deus e força de Deus. E a própria última palavra do versículo 13 confirma que o posso é força. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E significa que Paulo está dizendo: ele me dá força para que em todas as circunstâncias, ou em todas as coisas, ou em toda a maneira, eu possa estar na sua presença grato, dependente e resiliente. O que os filipenses fizeram, abençoaram muito mais eles mesmos do que o próprio apóstolo Paulo. A partir do versículo 14, onde Paulo diz: fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Ele diz que as outras igrejas, elas não fizeram isso, só vós somente. Porque também em uma outra vez me mandastes o necessário em Tessalônica. Ou seja, os filipenses sabiam onde Paulo estava e enviavam ofertas para que as necessidades de Paulo fossem supridas. O que o apóstolo Paulo diz? Ele diz: não que eu procure dádiva, mas eu procuro o fruto que aumente a vossa conta. Ou seja, o que vocês estão fazendo por mim é certo, está aumentando a vossa conta no céu diante de Deus. Eu não estou procurando isso, mas a ação de vocês mostra a generosidade e a bondade que vocês têm manifestado nas próprias obras. Aí ele diz no versículo 18: bastante tenho e tenho recebido em abundância, cheio estou, porque recebi de Epafrodito aquilo que vocês me enviaram, e isso tudo serve de vocês para Deus como sacrifício agradável e aprazível diante de Deus. Concluindo, Paulo está dizendo: a atitude de vocês em me abençoar está servindo como um sacrifício a Deus, ou a obra de Deus, ou a causa de Deus, porque Paulo é um servo de Deus e o objetivo de Paulo é fazer a vontade de Deus. Perceba como muitos textos, ou uma grande parte daqueles que nós consultamos como uma autoajuda, eles estão dentro de um contexto muito mais profundo, que nos fazem ter um espírito bem satisfeito na presença de Deus. E sempre o nosso foco, veja, sempre no primeiro versículo que nós analisamos, como neste, o foco é sempre olhar para a grandiosidade do nosso Deus. É ter plena satisfação e ser bem-aventurado na pessoa de Jesus, porque a revelação que estava oculta é Cristo Jesus, que nos dá força, e por isso eu posso todas as coisas, ou passar qualquer contexto, porque Jesus é quem nos fortalece. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Confira outros vídeos no nosso canal sobre versículos que te ensinaram errado, sobre o nosso curso Perguntas Escatológicas, que também está aqui no nosso canal, vídeos para a Escola Bíblica Dominical e também vídeos de teologia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos.